Quando foi proclamada a República no Brasil, em 1889, o presidente da então província do Paraná era o conselheiro Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá. Por ser um importante político do Império, acabou deixando o país logo depois da tomada de poder pelos republicanos. Mas a memória de sua atuação como homem público, chegando a ministro de Estado e conselheiro do imperador, ainda está preservada. Aqui no município de Palmeira, terra natal do conselheiro, fica o solar Jesuíno Marcondes, que nós vamos conhecer agora. O historiador Rogério Chimel lembra que Jesuíno Marcondes foi o político paranaense de maior expressão nacional durante o Império. Jesuíno Marcondes foi uma das mais famosas personalidades de Palmeira e do Paraná. Cedo já iniciou seus estudos ainda em casa, através de professores contratados por seus pais. Posteriormente foi a Curitiba, onde concluiu seus estudos primários, e indo a São Paulo cursar o curso de Ciências Jurídicas. Porém, como a sua família sempre era identificada com os políticos liberais, Partido Liberal na época, e São Paulo, na Faculdade de Ciências Jurídicas, eram os conservadores. Então ele sempre se queixava de perseguições. Então, aconselhado por seu pai, ele acabou indo a Pernambuco, aonde concluiu seus estudos. Retornando em Palmeira, já com o título de bacharel, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, ele ganhou dos pais de presente uma viagem para a Europa, onde teve contato, então, com a cultura europeia, que era a predominante, era inclusive modelo para o Brasil na época. Jesuíno, além de ter sido ministro, então, de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, ele também foi por várias vezes vice-presidente da província do Paraná, inclusive por ocasião da proclamação da República, era ele o presidente da província e coube a ele entregar aos militares o comando do Paraná. Ele desanimado, iludido na vida aqui do Brasil, ele acabou então partindo, fazendo um autoexílio para a Suíça, onde acabou mais tarde morrendo. A casa onde o conselheiro viveu foi transformada em museu municipal. Os objetos aqui talvez tenham pouca ou nenhuma relação com o antigo morador, mas a casa já foi uma das mais modernas do Paraná. Na sua viagem à Europa, com certeza, ele frequentou o Palácio de Versalhes, na França, lá tem a Sala dos Espelhos, conhecida mundialmente. Então ele fez uma cópia aqui na sua casa, então essas paredes aqui eram cheias de espelhos, e a todos que chegavam, então se admiravam, além, logicamente, nos vidros das janelas, que também ele foi, podemos dizer, um pioneiro no Paraná. Foi uma das primeiras habitações a ter vidro nas janelas, que até então era uma coisa que não existia. No grande salão, o maior cômodo da casa, Jesuíno Marcondes recebia amigos e convidados. Anexos ao salão ficavam os quartos, a única parte do solar que não resistiu ao tempo. Os dois primeiros ambientes ainda são originários da época, a gente vê inclusive pela própria parede, pelo acabamento, pela grossura da parede, que é uma construção bastante sólida, feita em taipa, construção de pedra, muito utilizada antigamente. E esse terceiro pavimento aqui, com certeza, teria mais algumas divisórias, só que quando desmoronou e foi reconstruído em 73, não observou para se manter essas características originais. Mas com certeza aqui existia um salão grande, porque, como eu te falei já anteriormente, era muito famoso o solar do conselheiro Jesuíno Marcondes pelas festas que promoviam, inclusive em 1880, a passagem de Dom Pedro II, ele se hospedou em Palmeira e aqui foi feita a recepção para a família real que estava em deslocamento pelo Paraná nessa época. Então, com certeza que deve ter tido várias festas no período que aqui eles estiveram. Do lado de fora, as ruínas revelam onde ficavam os quartos. Seria a continuidade do solar do conselheiro Jesuíno Marcondes. Então, ela formaria um L, então lá nós teríamos uma parte desse L e aqui a continuação dele, que acabou desmoronando com o tempo e, infelizmente, não teve a sua reconstrução. Então, aqui esse pavimento seria a continuação daquele salão que a gente viu lá em cima. Exatamente, e possivelmente aqui estariam então os aposentos da família do Jesuíno Marcondes. As telhas também têm uma curiosidade. Exato, Paulo. Essas telhas, a chamada telha goiva, ela era feita na perna dos escravos, utilizando barro e, como o barro com o tempo ele poderia partir, ele era utilizado estrume de cavalo para dar a liga na matéria, então prima, no caso no barro,
que posteriormente então era moldado na coxa dos escravos, geralmente os escravos mais altos, para dar umas telhas maiores, que era utilizado então na construção dessas casas centenárias. Não se sabe exatamente o ano de construção do solar Jesuíno Marcondes, mas estima-se que tenha sido por volta de 1850. O título de solar vem de um tipo de construção muito comum na época. Então, acima de 2 pavimentos, ele chamava então de solar à época. E a gente percebe que, digamos assim, a parte mais nobre, mais importante da casa era mais trabalhada também. Com certeza, né? A gente observa pelas próprias janelas, né, que ela tem todo um detalhamento em massa, e já essa parte aqui de baixo, né, o acabamento das janelas feitos então em madeira, né, possivelmente não havia vidraça, apenas a janela, né, como a gente falou que seria então a área de serviço, a área então onde ficavam alojados os empregados domésticos livres, no caso da família do Jesuíno Marcondes. Jesuíno Marcondes morreu em Genebra, na Suíça, em 1903. O solar que leva seu nome foi doado pela família ao município de Palmeira com uma condição: só pode ser usado para ações ou instituições culturais. Palmeira tem vários locais históricos, né? Esse aqui é um dos mais significativos, né? Uma casa centenária com mais de 150 anos, né, que sofreu logicamente modificações ao longo do tempo, mas permanece, né, aquela simbologia, né, como a casa do conselheiro Jesuíno Marcondes, né, que foi então esse marco para a nossa história.